Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aí mais uma vez ao canal, agora para poder tratar do assunto de Direito Civil 3, que a gente vai falar sobre contratos, né? E eu preciso trazer um comentário antes de falar sobre esse conteúdo. Os alunos que acompanham esse canal, ou os advogados que costumam me acompanhar, que não me conhecem pessoalmente, essa apresentação de revisão, ela é uma apresentação direcionada à avaliação acadêmica, tá? É uma apresentação de onde eu não vou trazer todas as classificações de algum determinado conteúdo, eu vou direcionar as classificações importantes para os alunos estudarem para avaliação. Então, é super válido para quem está estudando para concurso, para quem está estudando para a OAB, que também é um concurso, e quem acompanha e precisa interagir melhor com essa matéria de contratos, vale muito a pena, porque eu vou ser bem específico no conteúdo que os alunos precisam estudar. Eu não vou trazer as questões da prova, mas eu vou trazer os assuntos importantes, que assim direciona o estudo e facilita o aprendizado. Tá? E aí, quem se interessar, sem custo algum, são 77 slides, que eu não vou ler todos eles. Eu espero aqui que essa apresentação dure entre 25 ou 30 minutos até 40, sem passar disso para não ficar muito cansativo. Eu vou passando. Nós sabemos que o Código Civil traz mais ou menos aí 25 espécies de contratos, mas eu não vou falar sobre todos eles, a gente vai falar só sobre aqueles importantes para avaliação. Tá? Então, quem quiser, me solicita aí pelo WhatsApp, manda uma mensagem no YouTube ou até no Instagram, quem me segue no Instagram, que aí eu mando pelo WhatsApp ou pelo e-mail os 37 slides aí numa boa, sem custo, para vocês aprimorarem o conhecimento e entender melhor sobre a matéria, beleza? Então, vamos para cima aqui na questão da revisão. Eu boto o conceito de contratos. Basicamente, né, como eu não vou ficar lendo todos os slides, para a gente não perder tempo, mas o slide tudo aí, bem resumido, para cada tópico. O que é o contrato? Eu coloquei aqui, o contrato é um acordo formado por declarações de vontade contrapostas, mas harmônicas entre si, buscando uma composição unitária de interesses. Na sala de aula, eu costumo trabalhar sempre um contrato de compra e venda. Eu trago o contrato de compra e venda para poder facilitar a nossa interpretação. E eu sempre falo, o contrato de compra e venda é uma manifestação de vontade entre as partes. Qual o interesse do comprador? Qual o interesse do vendedor? Vamos colocar num contrato. Tá? E esse contrato, como é uma relação entre partes, não há intervenção do Estado. As cláusulas contratuais são normas de direito privado, normas dispositivas de direito privado, que é a manifestação de vontade das partes. Então, ali, como o Estado não pode intervir, tem que haver uma contraposição harmônica entre as partes. Eu cito muito o contrato de compra e venda de imóvel. Tá? Eu posso falar também sobre contrato de locação de imóvel, porque eu não tenho uma obrigatoriedade do locatário ou do devedor, do comprador do imóvel, em assinar um contrato sem ler ou assinar um contrato da forma como o credor quer, só porque o credor quer ou só porque o proprietário quer. Dá para haver um debate sobre aquilo ali, sobre questões de uso, no caso da locação, ou sobre questões de parcelamento, ou até mesmo alguma cláusula de obrigação, no caso de uma compra e venda financiada. Fechou? Então, nós sabemos que o contrato ele é a manifestação de vontade entre as partes, de forma bem resumida. Lógico que todo contrato se visa o adimplemento. E aí, lá no Civil 2, eu costumo colocar um desenho de credor e devedor. Esse desenho, nas aulas, eu costumo usar para poder demonstrar a relação jurídica obrigacional entre as partes. Na relação jurídica obrigacional entre as partes, para haver uma formalização e uma segurança na relação entre as partes, se faz um contrato. Então, daí a importância de estudar a matéria de obrigações e responsabilidade, que é Civil 3, para poder se preparar bem para de Civil 2, né? Vou repetir, daí a importância de estudar bem a matéria de Civil 2, direito obrigacional e responsabilidade, para entrar no Civil 3, né, e estudar as questões dos contratos, porque o contrato vai nascer de uma relação entre as partes. E lá no Civil 2 a gente estuda a relação entre partes, entre sujeitos, tá? Que é um negócio jurídico que gera um vínculo jurídico obrigacional. Então é isso, o contrato é a manifestação de vontade entre as partes. Principais classificações dos contratos. Eu posso colocar contrato como unilateral ou contrato como bilateral. Exemplo de um contrato unilateral
é um contrato de doação, tá? O contrato de doação onde uma parte decide, por vontade própria, doar um direito ou uma coisa a alguém. Pronto, só isso. Basta a outra parte receber. O donatário recebe e acabou. Não gera nenhuma outra obrigação a não ser dele cuidar da coisa que ele recebeu para ele, tá? Eu posso falar que esse contrato ele não é bilateral porque não há um debate, não há uma manifestação de vontade entre as partes. Então, por essa razão, o contrato de doação eu cito como exemplo aqui de contrato unilateral. O contrato bilateral que eu falo aqui, que também é um dos princípios de contratos, ele pode ser oneroso, e aí eu cito aqui um contrato de compra e venda. O contrato de compra e venda ele é bilateral, porque há manifestação de vontade entre duas partes, uma parte paga, a outra recebe. E quando a outra recebe, tem a obrigação de entregar a coisa mediante pagamento. Então, como há o interesse de ambas as partes, aí é um contrato bilateral. Eu posso falar quanto ao sacrifício do patrimônio das partes. Então, eu posso ter aqui, sobre distribuição de direitos e deveres, podemos classificar os contratos em oneroso e gratuito. Eu volto a falar. Se o contrato, do exemplo, tá? De compra e venda é um contrato bilateral, ele é oneroso. Então, eu posso ter um contrato bilateral oneroso, como o contrato unilateral gratuito, que não gera ônus para quem recebe. Tá? Então, eu trouxe aqui, com relação ao sacrifício patrimonial, o contrato bilateral pode ser oneroso, que é o exemplo de compra e venda, e o contrato unilateral pode ser gratuito, que é um exemplo de contrato de doação. Eu tenho também, quanto à previsão legal, eu posso ter contratos típicos, que são aqueles contratos previstos entre o artigo 481 até 532, que é aqueles previstos no Código Civil. As espécies de contratos que estão no Código Civil são contratos típicos. Exemplo, comodato, locação, doação, mútuo, empreitada, empréstimo de qualquer natureza. Então, esses contratos são contratos típicos, porque são previstos no Código Civil. Também eu tenho a modalidade de contrato atípico, porque é aquele que não é previsto no Código Civil. E sempre, na sala de aula, a gente conversa muito sobre o ágio. Não existe um capítulo ou um artigo falando ágio, né? Numa relação de compra e venda entre uma pessoa, caixa econômica e um imóvel, a previsão legal da Caixa Econômica é que a pessoa que financia aquele imóvel não venda durante o tempo do contrato e também não alugue durante o período da execução do contrato. E aí o que a pessoa faz? Vende. Ele não pode vender o bem, ele não pode vender a coisa. E também não pode nem vender o direito, porque está previsto naquele contrato com a Caixa Econômica que ele não pode vender. Mas acontece que o cidadão, por dificuldade financeira, vai lá e faz e vende. Ele faz um contrato de cessão de direito e de uso, que não está permitido naquela relação contratual com o banco. Tá? Mas isso aí não é um contrato ilícito, mas também não é um contrato típico. Ele não está ilegal. Então, o artigo 425 traz: é lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas. Então, é óbvio que se há um descumprimento de um contrato de ágio, o prejudicado pode buscar judicialmente seus direitos? Pode, porque é uma manifestação de vontade entre as partes, e essa manifestação de vontade entre as partes, por mais que o contrato seja atípico, ele gera direitos, obrigações e responsabilidades, porque é direito obrigacional e direito contratual. Então, o contrato atípico, ele é lícito e é válido, e está previsto no artigo 425 do Código Civil. Espécies de contratos. Eu trago aqui 20 espécies de contratos, mas vamos nos concentrar sobre compra e venda, doação, locação de coisas e empréstimo. Eu tenho esses outros aqui, que vai chegar a 20, ó, mas a gente não vai falar sobre esses assuntos. Nós vamos nos concentrar no que eu marquei aqui em amarelo. Beleza? Então, bora para cima. Contrato de compra e venda, de uma forma bem resumida, para a gente entender. O contrato de compra e venda é um acordo de vontade entre as partes, o vendedor e o comprador, no qual o vendedor se compromete a transferir a propriedade de um bem e o direito ao comprador, em troca de um preço. Então, aqui, nós já sabemos que se tem em troca de um preço,
e se tem a obrigação de entregar uma coisa mediante o pagamento, eu tenho um contrato de compra e venda bilateral e oneroso. Quais são os elementos constitutivos desse contrato de compra e venda? De acordo com a concepção clássica e presente na contemporaneidade, a compra e venda é constituída pelos seguintes elementos, os quais são dignos de uma análise pontual. Eu sempre faço um desenho no quadro, né, de um documento e coloco lá, galerinha, qual é a importância de poder de colocar as partes bem qualificadas, de qualificar as partes. Colocamos as partes. Quem é o comprador, quem é o devedor? O vendedor. Quem é o credor, quem é o devedor? Quem é o polo ativo, quem é o polo passivo? Vamos qualificar. João da Silva, brasileiro, solteiro, engenheiro, casado, ou melhor, João da Silva, brasileiro, solteiro, engenheiro, ou pode ser Maria da Silva, brasileira, casada em comunhão parcial de bens com, aí bota o nome do marido dela. Então, há uma importância de, se for casado, colocar o nome do seu cônjuge para trazer uma segurança maior na relação contratual, beleza? Então, a qualificação das partes ela tem que existir e ela tem que estar no contrato de forma detalhada. Logo depois, a gente tem que falar a qualificação da coisa. Qual o objeto que a gente vai tratar naquele contrato? Então, você tem que botar lá, do objeto. Especificar o objeto. É um imóvel de 250 metros quadrados, de área construída, onde há uma casa de 2 andares, onde o terreno total tem 320 metros quadrados. Essa casa tem 3 quartos, sala, 2 banheiros, cozinha, tem uma área externa com piscina ou garagem para 3 carros. A importância de se qualificar o objeto de forma clara para que não haja problema futuramente. E o preço, nós temos que qualificar também, colocar o preço. Exemplo, 300 mil reais a ser pago em tantas prestações, ou a ser pago em entrada num carro e o restante das prestações pagos de tal maneira. Tá? Então, o preço ele tem que ter o valor líquido, certo, determinado até o final do cumprimento da obrigação. Tá? Então, esses são os elementos constitutivos do contrato. Óbvio que nós falamos de 3 pontos. E no final desse contrato, nós temos que ter o foro, que vai determinar caso haja descumprimento dele. E durante a elaboração desse contrato, no corpo do contrato, temos que colocar lá as cláusulas de direito do credor e direitos do devedor, as obrigações, né? Obrigações e responsabilidades do comprador, obrigações e responsabilidades do devedor. Então, diante disso tudo, eu posso colocar dentro desse contrato também as cláusulas especiais. Essas cláusulas especiais são importantes de colocar dentro do contrato, porque vão trazer uma referência e uma consistência melhor nessa relação contratual. E daí eu tenho 3 situações que nós podemos colocar dentro desse contrato como cláusulas especiais. A primeira é a retrovenda. Tá? Eu coloco ali, prevista nos artigos 505, 508, ela só é empregada em bens imóveis. Então, a retrovenda ela não pode ser aplicada em bens móveis, só com bens imóveis. Quando posta no contrato, permite que o vendedor possa comprar novamente aquele imóvel que ele vendeu. Então, pode ser estipulado num contrato, sim, uma cláusula onde o comprador tenha a obrigação de optar para o vendedor como primeira opção de venda esse imóvel. Então, permite que o vendedor compre o mesmo imóvel que ele vendeu. Só que tem um limite aqui de, no máximo, 3 anos, tá? Então, sendo assim, essa cláusula de retrovenda, ela é uma cláusula que gera propriedade resolúvel, pois os efeitos do direito de propriedade serão aperfeiçoados, só será aperfeiçoado no final desse prazo. Então, há um prazo de 3 anos para poder se exigir a cláusula especial de retrovenda. Eu tenho também a venda a contento, que é estabelecida entre os artigos 509 e 512. Né? Se vinculado ao contrato de compra e venda, a cláusula de venda a contento gerará direito potestativo em benefício do comprador, já que o negócio jurídico só será efetuado quando ele manifestar a sua aprovação. Ou seja, mesmo que o comprador já esteja na posse do bem, se não demonstrar agrado, será simples comodatário do bem
Então, nesse caso, quando há uma cláusula de venda a contento, permite que o comprador fique de posse da coisa, use a coisa para ver se satisfaz. Se satisfizer, beleza, fechamos o negócio. Se não satisfizer, se devolve a coisa. E aí ele permaneceu durante esse período como um mero comodatário. Ele usou a coisa. Temos também a cláusula de preempção ou preferência, que é tratada no artigo 513 a 520, e também está previsto no Estatuto das Cidades. Gera ao comprador a obrigação de oferecer primeiro ao vendedor o bem comprado deste, caso for alienar o bem recém-comprado. O prazo para exercer esse direito de preferência não poderá exercer a 180 dias se a coisa for móvel, ou 2 anos se a coisa for imóvel. Para preempção em preferência, eu posso usar tanto para bens móveis quanto para bens imóveis uma preferência para venda. Já na retrovenda, não. Eu só posso usar, permitir que o vendedor compre a coisa desde que ela seja imóvel. Então, eu tenho essa diferença. Pode parecer um pouco confuso, mas não é. Tá? A classificação para retrovenda é para bens imóveis e permite com que o vendedor compre aquele imóvel novamente. E a cláusula de retrovenda tem que estar dentro do contrato e isso tem que ser usado no máximo de 3 anos. Já a preempção e preferência, não. Eu posso comprar, ter a preferência como vendedor de comprar aquele imóvel novamente. Se for imóvel, eu tenho 2 anos. Se for móvel, eu tenho 180 dias. Tá? Eu tenho a venda com reserva de domínio também, que é a venda de reserva de domínio ocorrerá sobre bens móveis vendido a crédito. Assim, o vendedor manterá consigo a propriedade sobre o bem móvel até que seja completamente cumprido o preço. Então, esse tipo de pagamento do preço combinado, né? Esse tipo de cláusula deverá ser estabelecido em contrato escrito, levado a cartório de ofício e registro de documentos. Eu posso vender um veículo e até que ele seja pago, até a última prestação, esse veículo é meu, tá? Então é venda com reserva de domínio. Eu tenho o domínio desse veículo e a propriedade até a quitação total do bem. O comprador ele vai ter o domínio temporário até quitar. Se ele não quitar, eu pego esse veículo de volta. E aí eu sou proprietário, continuo sendo proprietário. Beleza? Isso é venda com reserva de domínio. Então, na verdade, são 4 tipos de cláusulas especiais. Essas cláusulas especiais, a compra e venda, elas ficam no corpo do contrato e fica estipulado aí como cláusulas especiais. Acontece quando tem com negociação de alto valor, né? A gente consegue visualizar. Mas eu não tenho visto com consultoria essas cláusulas, não. Às vezes o cliente traz para o contrato, para o escritório um contrato para analisar e eu não encontro essas cláusulas especiais, na maioria das vezes tem chegado lá. Já vi poucas vezes aqui cláusulas especiais. Contrato de doação, mas os contratos que eu faço, eu sempre coloco cláusulas especiais. Contrato de doação, nós falamos anteriormente, é um contrato unilateral e gratuito. E eu coloco um conceito aqui: doação é um contrato em que uma pessoa transfere bens ou direitos para outra, sem qualquer contraprestação. É um ato de generosidade que pode ser feito entre vivos e que pode ser formalizado por escrituras de doação. Pode, tá? Então, falo pode porque não tem uma obrigatoriedade. Obviamente que quando eu falo de obrigatoriedade, é porque se eu não fizer o que a lei manda, eu tenho um ato nulo ou anulado futuramente. Mas se eu tiver a opção de fazer sem registrar, eu vou fazer. Então, eu tenho modalidades de doação. A primeira modalidade de doação é a doação remuneratória, né? Um tipo de doação que consiste na transferência de um bem ou direito a alguém em retribuição de serviços prestados. É uma forma do doador agradecer por cuidados ou atenção recebida. E pode ser feita a familiares ou não. Eu tenho também como uma modalidade de doação a doação contemplativa, tá? Essa doação é uma forma de doação em que o doador beneficia uma pessoa em reconhecimento de um mérito, como um comportamento, atitude, conquista ou valor.
É uma espécie de doação pura, na qual o doador não tem motivo específico para a doação, mas sim um gesto de gratidão ou apreço. Desculpa. A diferença entre doação remuneratória e doação contemplativa é que a doação remuneratória é feita em agradecimento a um serviço que foi prestado. Já a contemplativa, não. A contemplativa ela é realizada com base no merecimento do donatário. Eu não tenho uma recompensa, eu tenho um merecimento. Eu não tenho uma prestação de serviço, eu tenho apenas um merecimento puro e simples. A doação feita a nascituro. A doação feita a nascituro é uma espécie de doação, e eu coloco bem assim, ó, para ficar simples para a gente entender. É um contrato que pode ser celebrado desde que o representante legal do nascituro concorde. No entanto, o nascituro não tem personalidade jurídica, o que significa que não possui nome, CPF, RG, entre outros dados exigidos pela Lei de Registro de Imóveis. Por isso, a doação ao nascituro sempre é condicionada ao nascimento com vida do donatário. Havia um debate anteriormente, na época que eu estudei sobre isso, sobre os direitos que o nascituro tem, né? E hoje em dia nós temos aí os alimentos gravídicos, que as mães ajuizam a ação de alimentos, né, em face do pai para pagamento de pensão enquanto o neném está sendo gerado durante o período de gestação. E aí pode se fazer, inclusive, DNA para poder saber se realmente ele é o pai da criança que está sendo gerada. Isso antigamente, há muitos anos atrás, quando eu comecei, não era debatido como direito de nascituro. Mas hoje nós sabemos que aquele feto que está em desenvolvimento, ele tem direitos. Então, existe a doação feita a nascituro, é previsto pelo Código Civil. Doação feita em forma de subvenção periódica. É uma doação em que o doador estipula a transferência de renda para o donatário de forma regular. Essa doação ela é regida pelo artigo 545 do Código Civil. A doação por contemplação de futuro casamento. A doação em contemplação de futuro casamento, também conhecida como propter nuptias, é um tipo de doação condicional, que só tem efeito se o casamento do donatário se realizar. Se o casamento não acontecer, a doação é anulada. Então, é como se tem uma condição. Você casa para você receber a doação. Se você não casar, você não tem a doação. Então, isso é uma doação por contemplação de futuro casamento. Doações entre ascendentes e descendentes, entre cônjuges. Tá? Essa parte aqui, essa espécie de doação, ela é uma espécie importante. Às vezes chega alguma consultoria no escritório para poder falar sobre isso. Então, eu fiz aqui uma anotação para vocês. As doações entre ascendentes e descendentes e entre cônjuges são consideradas adiantamento do que caberia por herança. Doações entre ascendentes e descendentes são consideradas adiantamento legítimo, e aos descendentes que concorrerem à sucessão devem igualar as legítimas. Por isso, é necessário contribuir o valor das doações recebidas, o que é chamado de colação. Para doar um bem a um filho, não é necessário também o consentimento dos demais. Eis que o artigo 544 do Código Civil não faz a exigência que o artigo 496 dispõe, mas trata de doação que se importa um adiantamento de herança do que lhe caiba naquele momento, né? Porque a finalidade do legislador é de garantir o direito de igualdade dos quinhões hereditários. Então, por isso que o doador não pode doar 100% do seu bem. Ele vai doar cota parte, até 50%, para não prejudicar a herança dos demais herdeiros, tá certo? Mas não há necessidade de ficar pedindo permissão para fazer doação para ascendente, ou melhor, o descendente, ascendente ou descendente. As doações entre cônjuges são adiantamentos de legítima, mas devem respeitar o regime de bem do casamento. Por exemplo, regime da comunhão universal não é possível doar, pois o patrimônio é comum. Em comunhão parcial, apenas os bens adquiridos antes do casamento podem ser doados. Doação com cláusula de reversão. A doação com cláusula de reversão é um instrumento jurídico que permite ao doador estipular que bem doado retorne ao seu patrimônio caso o donatário faleça antes dele. Eu passo as cláusulas, que isso aqui não é importante para a gente.
Doação conjuntiva é o tipo de doação em que um bem é doado a mais de uma pessoa, sendo a porção distribuída entre os beneficiários de forma igual, a menos que seja estipulado ao contrário, e demais modalidades de doação. Então, aqui, a gente fala da revogação de doação, que não vai ser importante para a gente. Os artigos que falam de revogação de doação estão aqui. 555, 557, 564, é importante vocês darem uma lida só, mas não preciso ficar comentando. Contrato de locação. O contrato de locação, ele é previsto no nosso ordenamento jurídico, no nosso Código Civil, e também ele possui uma legislação específica, que é a Lei 8245 de 91. Esse contrato de doação é importante a gente debater, porque faz parte do nosso dia a dia. Né? Então, aqui eu falo do conceito de doação. O conceito de contrato de doação, contrato de locação, né? Vou voltar aqui. O conceito de contrato de locação é um documento legal que formaliza a negociação entre duas partes para o uso de um bem material por um período de tempo, mediante o pagamento de um valor. O locador é a pessoa que cede o uso do bem. E o locatário é a pessoa que usa o bem, tá? Que se utiliza do bem. O que é interessante aqui, eu tenho espécies de locações, tá? Tem aqui locação de coisas, locação de prédio urbano, locação residencial, locação por temporada, locação empresarial e locação de prédio rural. Se vocês observarem, nós temos os artigos aqui, ó, Lei 8245 de 91, Lei do Inquilinato. Aí todos eles, entre parênteses, fala LI, que é a Lei do Inquilinato. Então, para cada tipo de locação, eu tenho uma especificação diferenciada, inclusive para prazo de locação, que isso não vai cair na prova. Mas o que é importante saber do contrato de locação, não só, estou voltando aqui à apresentação para a gente poder destacar o tema, não só a questão teórica dela para a prova, mas sim para a gente usar durante o dia a dia, né? Com o contrato de locação, há a inibição total de uma futura ação de uso capião. Não se faz ação de uso capião quando há um contrato de locação em vigor, quando existe um contrato de locação. Porque o contrato de locação, ele possui um prazo determinado, com um valor específico, com condições para uso e posse, tá? E aí elimina completamente o ônibus domínio. Então, como o contrato de locação elimina o ônibus domínio, não há de se falar em uso capião quando há contrato de locação. Aqui um tema bem interessante para a gente falar é sobre preterição. Ser preterido no direito de preferência da locação significa que um inquilino não foi o primeiro a ter a oportunidade de comprar o imóvel a que está alugando. Tá? O direito de preferência do locatário é uma garantia de que o inquilino pode permanecer no imóvel, pois é oferecido a ele a chance de comprar o imóvel antes de ser vendido a terceiro. Então, quando eu falo dessa questão de preterição, é quando eu tenho um contrato de locação e se eu sou proprietário do imóvel e quero vender, a primeira pessoa que eu vou oferecer essa venda vai ser o locatário. Então, ele tem esse direito. Vejamos o artigo 33 da Lei 8245 de 91. É importante vocês lerem esse artigo 33 dessa lei, porque fala que o locatário preterido, no seu direito de preferência, poderá reclamar do alienante as perdas e danos ou depositando o preço e demais despesas do ato de transferência a ver por si o imóvel locado, se requerer o prazo de 6 meses, a contar do registro do ato em cartório do imóvel, desde que o contrato de locação esteja averbada pelo menos 30 dias antes da alienação, junto ao cartório. Então, o que acontece aqui? Para o proprietário vender o imóvel, ele tem que oferecer ao locatário. Tá? Parágrafo único. A averbação far-se-á à vista de qualquer das vias do contrato de locação, desde que o subscritor também assine, tenha 2 testemunhas para assinar. Fiança locatícia, que é um assunto importante para a gente, tá? Fiança locatícia. A fiança locatícia é uma garantia que o locador receberá o valor do aluguel, caso o inquilino não pague, e é uma das modalidades de garantia mais utilizadas no contrato de locação, tanto residenciais quanto comerciais. Eu tenho feito contratos de locação
para imóveis comerciais e para imóveis residenciais. E sempre que o cliente me pede, eu faço uma garantia, eu peço uma garantia. Lá, na maioria dos casos, que eu tenho um cliente que tem alguma quantidade boa de imóvel aqui no estado, no município, eu faço por caução locatícia. Então, eu sempre cobro 3 meses antecipados de aluguel. Desses 3 meses, eu faço um depósito numa conta poupança, que rende pouco, mas eu faço do jeito que o meu cliente pede, e aí eu abro essa conta, deixo dinheiro parado lá até o final. Quando chega no final, peço para fazer uma vistoria no imóvel, e aí se faz a vistoria. Se tiver algum dano, a gente vai calculando aquele dano para poder descontar daquele valor da garantia. Tá? Então, como nós falamos de fiança locatícia, nós falamos do fiador, que também o fiador aparece nessa relação contratual de locação como garantia pela responsabilidade da dívida do locatário. Então, coloque 2 situações de garantia de locação. O fiador, que é uma pessoa física ou jurídica que assume a responsabilidade pelas dívidas do locatário e o seu próprio patrimônio, né, com o seu próprio patrimônio, e a caução locatícia, um depósito antecipado de até 3 meses de aluguel. Nós temos também aqui o seguro fiança locatícia, que é um seguro que substitui a figura do fiador, e a carta de fiança locatícia, que é uma solução que desburocratiza o processo de aluguel, trazendo benefícios para o proprietário e o inquilino. Nós temos 4 formas de garantia da locação. Tá? A mais usada com os clientes que eu tenho lá no escritório é essa da caução, que para os clientes eles usam o dinheiro como forma de rendimento e daí depois pegam esse dinheiro e pagam qualquer tipo de prejuízo que tem de forma mais rápida. Tá? Agora, um tópico muito importante sobre o contrato, sobre a matéria de contratos, que é o que eu viso pela prova e também não só a avaliação acadêmica, mas o nosso dia a dia, são as espécies de contrato de empréstimo. Mas primeiro eu falo do conceito, né, do contrato de empréstimo. O que é o contrato de empréstimo? É um negócio jurídico no qual há a entrega de uma coisa, fungível ou infungível, de uma pessoa a outra, de forma gratuita, obrigando a última à restituição da coisa emprestada ou a outra ou outra de mesma espécie e quantidade. Aí eu trago um conceito tanto para coisas fungíveis ou para coisa infungível. Mas o ponto importante que eu quero tocar aqui é o contrato de comodato. Porque como nós estamos aqui em Civil 3 e Civil 3 nós tratamos de contrato, vamos nos preparar para Civil 4. Né? Vamos falar de um assunto que eu posso abrir a cabeça de vocês para tratar de direitos reais e direito das coisas. Então, o contrato de comodato vai aparecer para a gente lá na frente. Tá? Então, eu boto aqui 2 espécies. O Código Civil ele prevê 2 espécies de contrato de empréstimos, que é o contrato de comodato, que está estabelecido no artigo 579 até o 585, que trata de empréstimo de coisa infungível ou não fungível, e também como espécie de contrato de empréstimo o mútuo, que trata de coisas fungíveis, que está prevista no artigo 586 até 592 do Código Civil. E quais são as características do contrato de empréstimo? Tá? Ele tem a característica de ser, em regra, gratuito, unilateral, porque existe a manifestação de vontade de uma das partes, ela entrega, ela quer fazer o contrato de empréstimo e a outra só vai usar. Então, apenas um tem o benefício, o outro não. Ele é real em ambas as espécies e temporário, porque ele garante um tempo para uso da coisa. E, além disso, ele é não solene e pessoal, no caso do comodato. Tá? Agora, as espécies de contrato de empréstimo são, né? Quais são as espécies de contrato de comodato? Ou melhor, quais são as espécies de contrato de empréstimo? Então, a primeira espécie de contrato de empréstimo é o comodato, que é um empréstimo de um bem, uma coisa não fungível ou uma coisa infungível por um prazo determinado, tá? De maneira gratuita e unilateral. No caso de um contrato de comodato, eu sempre gosto de tratar desse assunto para falar de um imóvel. É melhor fazer um contrato de comodato para emprestar o imóvel para um familiar do que emprestar sem fazer contrato, porque o contrato de comodato vai inibir uma futura ação jus capião. Tá? O contrato de comodato
vai eliminar a possibilidade de manifestação de ânimos domínio sobre essa coisa, tá? Eu posso trazer como exemplo aqui o empréstimo de uma máquina, mas como também posso trazer o empréstimo de um bem imóvel. Alguns exemplos de comodato eu coloco ali. Empréstimo de computador, empréstimo de imóvel, empréstimo de veículo, empréstimo de máquina de equipamento para produção de serviço. E o contrato de mútuo, né? O que se trata sobre o contrato de mútuo, que também é uma espécie de empréstimo? É um empréstimo de bem consumível, então é de bem fungível, como dinheiro, que deve ser desenvolvido na mesma quantidade e qualidade. O mútuo é um contrato oneroso, ou seja, é um empréstimo oneroso, né? Eu não falo de empréstimo gratuito, nesse caso do mútuo, que tem como custo envolvido. Então, eu tenho o contrato de empréstimo com onerosidade e o contrato de empréstimo com gratuidade. Quais são os exemplos de mútuo? Empréstimo de dinheiro, empréstimo de uma saca de trigo, financiamento de um imóvel, são espécies de bens consumíveis, tá? Então, galera, fechamos aí em 36 minutos, são 72 slides, 75 slides, 76, 77 slides, com o nosso encerramento. Eu espero que tenha atingido aí a missão de trabalhar com vocês em Direito Civil 3. Agradeço aí a atenção de todos, o comportamento de todos em sala de aula, o interesse de todos com relação à matéria. Espero que tenham aprendido. É um conteúdo bem importante para vocês que estão querendo fazer concurso e para vocês que querem advogar. Né? Como nós falamos em sala de aula, os princípios são muito importantes para a elaboração de um contrato. Conhecer o conceito de cada um dos contratos, de cada espécie prevista no Código Civil, é importante. Saber como usa e trazer a segurança. Como faço para trazer uma segurança para o meu cliente numa relação contratual? Usando dos princípios, principalmente do princípio da pacta sunt servanda, que sempre vai aparecer no direito contratual, que é aquele que faz a obrigação e segurança do contrato. As cláusulas contratuais são leis entre as partes, se formam como lei entre as partes. Então, esse princípio, ele vem do século XIV e o direito brasileiro, ainda hoje, no século XXI, utiliza, para ver como nós somos bem tradicionais e conservadores nas questões de princípios. Esse princípio da pacta sunt servanda é importante. Se vocês pesquisarem, se esqueceram, mas eu bati bem nessa tecla quando nós falamos de princípios, tá? Então, agradeço aí a atenção de todos. Não desistam do sonho de vocês, tá? É difícil, vocês estão já praticamente chegando na metade da faculdade, mas não desanimem, vocês optaram pela melhor carreira. Eu gosto muito do que eu faço. Então, vão para cima, estudem, façam a revisão, peguem material de sala, comparem com o que eu estou falando aqui, se preparem para a prova. Não só na minha matéria, mas em outras matérias também, tá bom? Desejo aí sucesso a todos, boa prova em todas as matérias e saúde também, tá? Muita fé, muita confiança, que tudo vai dar certo no final. Grande abraço a todos aí, tudo de bom e até a próxima.